Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva, que liberta e que nos leva para o nosso lar. A gente obedecendo a palavra do Senhor, a palavra diz que aquele que obedece a palavra do Senhor, aquele que guarda a palavra do Senhor, é ele que ama ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, como é que a gente sabemos que nós amamos a Deus? Obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. E a palavra hoje está no livro de Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra nos diz assim: Por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra do Senhor, ela já começa nos aconselhando para que a gente se apegue com firmeza às verdades ouvidas. Que verdades são essas? O Evangelho, a palavra que fala que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, que o sangue de Jesus Cristo é Ele que nos liberta, é Ele que nos lava, é Ele que nos purifica. É através do sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados, lavados, purificados. Porque Jesus Cristo, Ele veio exatamente para isso, para nos perdoar, para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Então a palavra diz, por esta razão, que a gente possa se apegar mais ainda às palavras ouvidas, às palavras do Evangelho. Precisamos confiar totalmente no nosso Deus, porque Ele mandou seu Filho. Para quê? Para que a gente pudesse acreditar, crer no sacrifício que Ele fez por cada um de nós, porque nós não tínhamos capacidade para nos salvar. Então Ele veio para isso, para nos salvar, para nos dar vida. Ele já nos libertou. Quem? Todos aqueles que creem no Evangelho. Todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor já estão libertos, salvos por Jesus Cristo. Porque a palavra diz, todo aquele que crê é uma nova criatura. Todo aquele que crê nasceu do alto, nasceu de Cristo, nasceu de Deus. Então precisamos crer no Evangelho, precisamos nos manter firmes às verdades ouvidas, como aqui está falando, que a gente não venha se desviar jamais das verdades ouvidas. Então precisamos ouvir o Evangelho cada dia mais. Precisamos prestar atenção nas palavras da verdade cada dia mais. Para quê? Para que a gente se apegue cada dia mais e também que a gente continue firmes na palavra do Senhor cada dia mais. E a palavra nos diz assim no versículo 2: Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então aqui a palavra está dizendo que antes de Jesus Cristo aparecer, quem era que trazia as mensagens? Os anjos traziam as mensagens e entregavam a mensagem para aquele povo que Deus queria que a mensagem fosse entregue. O anjo veio e falou com Maria a respeito que ela ia ser a mãe de Jesus, uma mulher que ela ainda não tinha conhecido homens, mas mesmo assim o anjo veio e disse: olha Maria, você vai ser a mãe de Jesus, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Essa notícia maravilhosa o anjo trouxe e Maria acreditou, Maria aceitou e foi uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque ela aceitou a mensagem trazida pelos anjos. Mas aqueles que não aceitavam a mensagem que era trazida pelos anjos, esses eram disciplinados e esses tinham correção e era, como diz a palavra, recebiam justo castigos. Esses recebiam castigo. Por quê? Porque a mensagem vinha e eles não aceitavam. E da mesma forma está acontecendo hoje. A mensagem está sendo espalhada para todos. Todos estão ouvindo porque todos vão ouvir. Mas será que todos querem aceitar? Então precisamos falar mais da mensagem do Senhor, para que muitos venham ouvir e muitos venham aceitar. A mensagem também foi dita pelo anjo para Ló. Ló vivia em uma cidade e ali apareceu 2 anjos na casa de Ló e disse: olha, você precisa sair da sua casa. Corram, vão embora, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir essa cidade. E ali os anjos deram uma ordem, trouxeram a mensagem da destruição daquela cidade para Ló. Mas Ló e sua família precisavam sair daquela cidade. E isto aconteceu. Os anjos pegaram Ló e levaram até certo local e disseram: agora corram e não olhem para trás. Porque quando você chegar na próxima cidade, que lá vocês vão ficar, Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E o que foi que aconteceu? A esposa de Ló simplesmente desobedeceu aquilo
que os anjos tinham falado. Quando antes dela entrar na cidade, aonde eles iam ficar, para que Sodoma e Gomorra fosse destruída, ela olhou para trás. E os anjos tinham dito, corram e não olhem para trás. E quando ela olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Por quê? Porque desobedeceu aquela mensagem que os anjos tinham repassado para eles. Não olhe para trás. Corram e não olhe para trás. Então, toda a palavra falada pelos anjos era para ser cumprida. Era para ser cumprida, era para ser aceita. Porque essas palavras eram firmes. E toda transgressão, quer dizer, toda desobediência, que estava pessoas ali desobedecendo, eles tinham justo castigo, como diz a palavra do Senhor. E também outro também que teve castigo porque duvidou, não foi nem porque ele desobedeceu, mas ele teve dúvida. Foi Zacarias, o pai de João Batista. A esposa dele não poderia ter filho, também já era uma mulher de idade como ele também. E o anjo falou com ele, olha, tua esposa vai ter um filho, ela vai estar grávida, ela vai ter um filho. E por uma simples palavra que Zacarias duvidou, o anjo disse, então agora porque você duvidou da mensagem que eu lhe trouxe, você agora vai ficar mudo. E Zacarias passou um período longo, mudo, ele só veio falar novamente quando o seu filho já tinha nascido. Então, são vários relatos que pessoas que desobedeciam às mensagens dos anjos, eles tinham justo castigo. E quando chega no versículo 3, ele vai fazer uma comparação. Aqueles que desobedeciam às mensagens trazidas pelos anjos, eles tinham justo castigo. E agora ele vai fazer uma comparação. Imagine se nós, agora, povo de Deus, igreja de Deus, depois que Jesus Cristo veio, morreu na cruz e nos deu essa graça de graça. Imagine nós se a gente rejeitar. E aqui no verso 3 ele vai exatamente dizer isso. Ele diz assim, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? E quando Jesus Cristo veio, agora é Jesus Cristo, agora é Ele. Ele trouxe a salvação para cada um de nós. Ele trouxe primeiro o Evangelho, né? Espalhou o Evangelho para seu povo, que eram os judeus, e concluindo com a morte, para que o seu sangue pudesse nos purificar, nos lavar, e através da sua ressurreição nós também pudéssemos ressuscitar, porque diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. E mesmo assim, cada um de nós vamos ter essa graça, esse privilégio desse corpo terreno, esse corpo carnal, esse corpo adâmico vai morrer. Mas aquilo que Deus nos deu, o seu Espírito, esse sim, será ressuscitado, glorificado, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E eu creio totalmente na palavra do Senhor. E eu creio que muitos e muitos e muitos também creem na palavra do Senhor. E muitos que vão escutar essa mensagem também vão crer na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é pura, é verdadeira. E ela diz que ela não vai ao encontro de uma pessoa, de um cristão, de um ser humano e volta vazia. Não. Essa palavra, ela dá frutos no coração de todos nós. E ele diz, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Essa é muito grandiosa, porque Jesus Cristo, ele nos salvou com a sua própria vida, nos comprando, nos resgatando, nos libertando das trevas e da escuridão, como naquela época antes de Cristo. Todos viviam na escuridão, porque quando Jesus Cristo chegou, ele chegou exatamente para trazer luz para o mundo, para as pessoas, para o povo, para o mundo inteiro. Jesus Cristo é a luz. Ele continua sendo a nossa luz. Ele é a porta. Ele é o nosso advogado. É Ele. Nós precisamos ir até Jesus. Para quê? Para que a gente se aproxime mais ainda do nosso Pai. E a palavra diz, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, tudo foi trazido primeiramente por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, trouxe o seu evangelho, trouxe a sua palavra. Depois, aqueles que a ouviram, que foi seus discípulos, que foi aqueles que entenderam, compreenderam, aceitaram e creram. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi embora, voltou para o Pai.
e ele deixou aqui os seus discípulos, pregando este evangelho, e hoje ele está em nossas mãos. E precisamos aceitar com muita firmeza, precisamos confiar que o evangelho foi trazido por Jesus Cristo e hoje está em nossas mãos. E como a palavra diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então precisamos nos apegar com toda a firmeza, com toda a confiança, com toda perseverança, com toda a fé, que o evangelho é ele, o nosso manual de vida, é ele que nos ajuda a nos conduzir para os céus. Por quê? Porque é através do evangelho que a gente conhece Deus, é através do evangelho que a gente conhece Jesus Cristo, é através do evangelho que a gente conhece aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Ele veio, ele fez tudo o que nós, o ser humano, não poderia fazer. Então, através da cruz, através da morte, ele nos deu vida, e vida eterna e vida em abundância. Então, precisamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas, porque essas verdades que nós estamos ouvindo a cada dia, a cada momento, refletindo, e ali vai crescendo cada dia mais uma fé dentro do nosso coração. E a palavra também diz, é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos ter fé, precisamos clamar ao nosso Deus. Senhor, capacita que a cada dia, a cada momento eu creia mais e mais na Tua palavra. Eu ouça ainda mais a Tua palavra e acredite na Tua palavra pura e genuína. Essa trazida por Jesus Cristo e confirmada através da sua morte. E a palavra diz como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação. Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, muitos, os discípulos, Tiago, João, Mateus, todos eles ouviram o apóstolo Pedro e muitos ouviram o evangelho. E ali eles começaram a transmitir o evangelho, até que hoje a gente tem esse privilégio de estar também ouvindo o evangelho através da palavra, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. É assim que a palavra nos ensina e que possamos cada dia mais perseverar nas promessas do Senhor, nas verdades de Deus, que possamos cada dia mais nos firmar na palavra da verdade, porque a palavra diz, como escaparemos nós, se a gente não aceita, se a gente não quer aceitar as palavras da verdade. Porque antes tinha justo castigo, trazida a mensagem pelos anjos. E agora, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande esta salvação que Jesus Cristo trouxe para todos nós? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do madeiro, que ele disse, está tudo feito, está pronto. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o evangelho. É aceitar de coração, é ter fé no evangelho. E a palavra diz que ali o nosso Deus, o nosso Pai, nos sela com o Espírito Santo do Senhor. E quando estamos selados com o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que somos nova criatura. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar na vida de cada um de nós. Então, esse trabalhar é do Espírito Santo. Esse trabalhar não é nosso, não é do homem, não é da mulher, não é do jovem, mas sim do Espírito Santo. Quando a gente crê na palavra da verdade. Quando a gente crê que Deus é o nosso Pai. Quando a gente crê que Jesus Cristo veio para nos comprar e Ele já nos comprou. Já estamos nas mãos do Pai. Agora é necessário que a gente acredite para que a gente possa agradar a Deus. E a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Que possamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus, que a gente venha ter fé cada dia mais na sua palavra, em Jesus Cristo, e ter a certeza que Jesus Cristo, ele já nos comprou e já nos deu vida eterna. Amém, povo de Deus. Igreja abençoada do Senhor, que estas palavras possam entrar no coração de muitos e essas palavras venham dar muitos e muitos frutos. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta mensagem. Deus amado, Deus grandioso, Deus poderoso, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse falar, Senhor, para que muitos venham ouvir a tua mensagem, acreditar, como diz a tua palavra, e se tornar uma nova criatura. Porque todos aqueles, Pai, que ouvem a tua voz
e acreditam na tua palavra, na tua mensagem, é nascido do alto, é nascido dos céus. E assim, Pai, eu creio totalmente que a tua palavra, aonde ela chegar, ela vai dar muitos e muitos frutos, porque a palavra diz que a tua palavra não vai voltar em vão quando ela chega até o teu povo, até a tua igreja, até os teus filhos. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.